Boa noite. Nossa equipe hoje trabalhará sobre a religiosidade na sociedade grega. Nosso plano de aula é dedicado à sexta série do ensino fundamental e nesta aula, através de ferramentas, conforme vocês verão mais à frente, nós nos debruçaremos sobre o aspecto religioso da sociedade grega. Utilizamos dois grandes autores muito conhecidos, por sinal, Coulanges e Vernon, e na qual eles se debruçam sobre aspectos do cotidiano, sociais, políticos e religiosos, e traremos para o nosso plano de aula através de algumas metodologias e atividades e debates com os estudantes. O objetivo desta aula é justamente oportunizar quem dela participar uma maior reflexão sobre como a religiosidade na sociedade grega influía no, no aspecto político, tendo em vista muitas diferenças que essa religiosidade possuía com a atual forma de religiosidade que costumeiramente nós verificamos na sociedade. Por exemplo, a religiosidade grega não tinha dogmas, não tinha sacerdotes, não tinha messias. E para esta aula, portanto, nós fizemos o seguinte: utilizamos projetores e vamos acessar em tempo real o Google Maps, mostrando a atual situação desta cidade grega, a Acrópole, e toda aquela visão que o Google Maps em tempo real pode nos oportunizar. A aula foi dividida em 5 etapas, sendo a primeira etapa uma explicação e esse acesso às imagens do Google Maps em tempo real da cidade. Em seguida, nós passamos uma atividade para os alunos, que consistente justamente no desenho de um plano superior para o inferior das instituições que a cidade, principalmente o centro, teria, como comércios, igrejas, prédios públicos e praças e demais instituições que corriqueiramente se tem numa cidade. Em seguida, é claro que para isso nós teríamos que fazer equipes de três, de quatro, dependendo do tamanho da turma. Em seguida, se explicará para os alunos toda essa conjuntura da religiosidade utilizando esses dois autores que nós falamos anteriormente. Devido ao tempo, que conforme nós colocamos no início será de 50 minutos, os alunos terão a oportunidade de, pelo menos duas equipes, devido também à questão do tempo, falarem um pouco sobre o que eles percebem em relação à cidade que eles desenharam, atual, na qual eles vivem, e a sociedade da época grega. Qual era o papel da religiosidade nesta cidade que eles podem perceber e fazer a diferenciação, verificar também semelhanças, tudo isso para prestigiar a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que é uma das habilidades e um dos objetivos buscado pela aula, que no caso seria explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis, nas transformações sociais, principalmente nos aspectos religiosos. Para isso, é, conforme já também se falou no início, serão utilizadas algumas ferramentas. E essas ferramentas, conforme também já acabei de falar, será esse desenho elaborado por cada uma das turmas que vai oportunizar esses alunos a terem esse contato com a realidade cultural na qual eles estão inseridos e também na realidade que aquela sociedade estava inserida, que era a influência da religião, até mesmo na forma de desenhar, de se elaborar um espaço social na qual as pessoas vivem. Por fim, pelo menos nesse aspecto, o professor faz um trabalho de recapitulação do, do, de todo o arcabouço teórico buscado nesses dois autores, Coulanges e Vernon,
dessa realidade. Por fim, ele vai fazer justamente um fechamento dessa atividade, abrir para perguntas, perguntar o que foi que eles acharam das imagens reais vistas pelo Google Maps, agradecendo a participação, que é muito importante instigar a participação dos alunos, principalmente numa época na qual se há muita dificuldade de adesão a essas atividades mais participativas por parte de uns e outros, e às vezes até da maioria. A forma avaliativa, a forma que se avaliará essas atividades será justamente a participação, a entrega dessa atividade, o debate que se fará e como os alunos vão, pouco a pouco, entrando em consenso sobre todo o aspecto da aula. É importante notar aqui, né, que tem uma parte na aula que referente à imagem da Acrópole, na qual é possível se perceber que muitos prédios públicos tinham nomes de deuses gregos. Isso servirá bastante como embasamento na hora que eles forem falar dos mapas que eles desenharam das cidades nas quais o aluno vive. E também é importante que nós consigamos refletir com eles como essas fontes foram produzidas. No caso, eles verão no próprio Google Maps as imagens daqueles prédios que existiram e ainda existem, apesar de estarem em ruínas. E como essas informações sobre a sociedade grega chegou até nós, que no caso foi através de livros, e esses próprios autores citados logo no início, Vernon e, e Coulanges, também pode nos ajudar, porque eles também demonstram em suas publicações fontes, documentos, pesquisas, arqueologia, e até utensílios e textos, principalmente, desta época. Como, por exemplo, tem um texto na qual Vernon não, desculpe, Coulanges publica sobre o ritual das sessões nos tribunais e no Senado grego. Um ritual imensamente religioso, mas não a religião no sentido proselitista, e sim no sentido cívico, de exaltação das virtudes, de exaltação do povo grego, de unificação do povo grego, todo esse viés. Também na nossa aula, nós procuraremos fazer com que os alunos compreendam que é anacronismo julgar o passado com a visão do hoje. Porém, não é também possível dissociar a realidade atual do passado, porque, quer queira, quer não, a sociedade grega muito nos influenciou, e alguns aspectos, como por exemplo a própria arquitetura, ainda alguns locais ainda carregam muito essa arquitetura, a filosofia e a própria democracia, claro, com várias diferenças, com vários quesitos bem, bem disformes e às vezes até, como é que nós podemos falar, longe do que hoje se vive, mas não deixa de ter essa raiz, essa base, e tudo isso vai ser falado na aula de forma que o aluno possa compreender como a sociedade humana se entrelaça umas com as outras, apesar de em alguns momentos não parecerem. Essas cartolinas e canetas também influirão bastante no desenvolvimento da atividade. Por isso que é importante que ela seja disponibilizada para os estudantes e, e também o projetor, porque a imagem da Acrópole tem uma simbologia muito grande nesta atividade. Ela não pode ser descartada de maneira alguma. E por fim, as referências, conforme vocês podem verificar, são referências já citadas, exceto as imagens, que é da nova escola, e também o próprio acesso ao Google Maps, para que se possa ver as imagens em tempo real de toda aquela construção da época, as ruínas na realidade.
E essas 5 etapas, obviamente, terão que dar 50 minutos, que é o que a aula se propôs. 50 minutos para que todos possam realizar todas as atividades, debater, dialogar, é, é, exteriorizar sua percepção, a forma que pôde vivenciar aquele conhecimento. No mais, muito obrigado. Esta foi nossa aula de 50 minutos para o sexto ano do ensino fundamental, com o tema A Religiosidade na Sociedade Grega, usando como fundamento dois autores muito importantes para o debate, que são Vernon e Coulanges, com livros bastante apreciados mundialmente. E muito obrigado mais uma vez. Boa noite.